Sempre vai no final. Ô galerinha, vou repetir só porque tu chegou, hein? Tu também. É altas ideias, importante essa ideia, galera. Estão brincando de bambolê. Tá? Estão brincando de bambolê, tem bambolê, aqui meu bambolê, que legal. E tem rio, tem um rio, o rio, ele tá, a água perfeita desse rio, profundidade é exatamente essa, e a água do rio, ela não fica, sabe, ondulando, é perfeita, as moléculas de água andam retinho. Água, rio, bambolê. É isso que vai ser a aula de hoje, tranquilo? Eu te pergunto, eu vou mergulhar o meu bambolê no rio. Do que depende a quantidade de água que atravessará meu bambolê mergulhado no rio? Com o fundo que colocar ele. Mergulhei ele todo na água. Legal, vocês concordam comigo que o tamanho do bambolê influenciará na quantidade de água que flui por dentro do bambolê? Legal, pequeno bambolê, pouca água fluindo por ele. Mega bambolê, bastante água fluindo pelo bambolê. Tranquilo? Cara, eu te juro, é isso que eu preciso para a física que eu vou te apresentar. Essa noção, esse bom senso. Tá aceitável até agora? O tamanho do bambolê influencia no fluxo de água através dele. O que mais? Interessante o que tu falou. Interessante o que tu falou. Gostei da tua ideia. Porém, eu vou aceitar que quando a galera falou do raio do bambolê, eu já estava falando do raio interno. Certo? E eu ainda tenho que concordar contigo que o raio, esse raio também influencia. Porque se ele for infinitamente grande, bloqueia praticamente o resto do rio. Grande. Legal? Muito bom. Então eu aceitei a tua colocação, tá? Eu aceitei a tua colocação. Nós vamos supor que a espessura do material, né, do materialzinho que compõe o bambolê é tão pequena que não vai influenciar. E o nosso rio é tão grande que a espessura dele não vai influenciar. Mas parabéns, hein? Se tu levar isso ao extremo, influenciaria mesmo. É verdade. O que mais? Será que o bambolê, se ele é bem fininho, se ele for feito de alumínio ou de cobre, vai influenciar a quantidade de água? A velocidade que a água está passando mais por isso. Ah, isso sim. Eu digo o seguinte, ó, o fato de ser de alumínio, bem fininho, ou, né, a água vai acabar não... Ou a corrente elétrica que vai circular por ele poderia alterar. Mas o material não. Agora é verdade, a correnteza desse rio. Concorda? Se o rio for um rio pouco caudaloso, com pouca água passando, o fluxo de água, quando mergulhado o bambolê na água, é pequeno. Se for um Niagara Falls, uma quantidade absurda de água, joga lá o bambolê, já arrasta junto com a água, morre todo mundo. Né? Então, com certeza, a intensidade da correnteza do nosso rio influencia. Aceitável até agora? Pô, que lógico, o fluxo de água dentro de um bambolê mergulhado em um rio depende do tamanho do bambolê que eu mergulho e do quão caudaloso, da intensidade da correnteza desse rio. Cara, como faz sentido, como é palpável essa ideia. Mas tem um outro fato muito, muito importante. Se eu for mergulhar esse bambolê no rio, e eu disse que o rio era assim, né? Não é? Era assim a água do rio, não tinha água indo para lá, nem para cá, nem água rodopiando, era uma molécula de mão dada com a outra, tudo bonitinho, enfileirado. Chama-se fluxo uniforme, né? Seria um fluxo uniforme, organizado, não turbulento. O amigo tem toda a razão. Se eu pego o bambolê e mergulho assim, ó, vai passar bastante ou pouca água? Sim, bastante. Bastante, né? Só que se eu vou fazendo isso, ó, tu concorda que diminui a área que a água pode atravessar? Quando eu deixar o bambolê dessa maneira, meu querido, acabou, não tem como passar nenhuma gota de água, se o bambolê estiver exatamente alinhado com o fluxo da água. Porque para que uma molécula de água atravessasse esse bambolê virtual, a gente teria que fazer a água fazer um S pelo bambolê, né? E eu falei que a molécula de água não faz isso, ela só anda para frente. Tudo bem para vocês? Então tu vê, se nós quiséssemos achar uma equação para o fluxo de água em um bambolê mergulhado em um rio, nós deveríamos saber a área do bambolê. Aceitável? A correnteza do rio. E a parte mais importante agora, deixa eu fazer o nosso rio. Tá meio torto, hein, professor? Tem que ser reto. Não faz
curva. Não, mas ali a margem. Mas faz O curva vetor também. velocidade da correnteza, ele é absolutamente reto. Nu! Então fica tranquilo, meu querido, mas obrigado pela observação. E vou fazer aqui um peixe em tua homenagem. Porra, esse é um Tubarão. Tu quer dizer que Piranha, muito bem. Não, Ô galerinha, olha só. Quando o nosso bambolê estiver... Vou ampliar, hein? Vou fazer um zoom. Olha aqui. Um super zoom. Estamos olhando apenas as linhas de fluxo da água do rio. E vou colocar lá o meu bambolê. parece um imã. Galera, tu vê, ó. Eu poderia simplesmente medir o ângulo do plano em que o bambolê está com a velocidade da correnteza do rio, que eu estou chamando de B, né? O vetor velocidade da correnteza. Só que os físicos, eles são meio esquisitos, tu sabe? Os matemáticos também. E eles decidiram não usar o plano da Espira como referência. Eles resolveram usar a reta normal ao plano da Espira. Imagina que isso aqui é um bambolê quadradinho. Certo? Beleza? Porra, bota isso aqui na pessoa adequada, ela faz miséria com o bambolê quadradinho. Nunca vi uma apresentação de bambolê quadrados? Porra, dos monges cegos de... Não, ó. Ô galerinha, os físicos querem usar para medir o ângulo que o bambolê vai fazer com o rio a reta normal ao bambolê. Beleza? Tu vê, cara, isso pode atrapalhar bastante. Eu pergunto a vocês, qual é o ângulo que a reta normal ao bambolê deve fazer com a correnteza, com o fluxo da água, para que o fluxo de água dentro do bambolê seja máximo? Parabéns. É nessa situação aqui, né? Tu vê, o bambolê faz 90 graus, né? Mas, como eu estou usando a reta normal, o bambolê 0. E que ângulo esse vetor deve fazer com a velocidade para que não exista fluxo? Deixa eu ver. É assim, né? Assim não vai ter fluxo nenhum de água dentro da coisa, né? Certo? Então o ângulo é 90. Qual é a função trigonométrica que dá valor máximo quando o ângulo é 0 e dá valor mínimo quando o ângulo é 90? Cosseno. Por isso, me perdoa, um pouquinho sujo para variar. Por isso que aqui na fórmula ó, vai ter um cosseno de θ. Que ângulo θ é esse mesmo? Eu teria que pegar a reta normal a esse bambolê, uma reta normal, o vetor área, e medir o ângulo com o vetor fluxo de água. Tá? Absurdo isso aqui, né, cara? Tá apontando para lá, tá vendo? E pode apontar para qualquer lugar. O importante é tu saber que se tiver o vetor área paralelo à velocidade do rio, seja assim, seja assado, o fluxo é máximo. Concorda comigo? Se o vetor perpendicular à área da espira, do bambolê, da coisa, certo? For perpendicular ao vetor velocidade, o fluxo é 0. A de quê? Área. O B, o que representava o B? A correnteza do rio, certo? E cosseno de θ, quem é esse θ? O ângulo entre a reta normal, a área do bambolê, e o vetor velocidade da correnteza. Mas é óbvio que não tem bambolê, que não tem rio, infelizmente. O detalhe é que corrente elétrica gera campo magnético. Corrente elétrica gera campo magnético. A galera começou a pensar, será que campo magnético não pode gerar corrente elétrica? Já que a natureza é tão simétrica, se tem a ida, tem que ter a volta. A galera começou a investigar. E o pessoal percebeu que sim, é possível, através de um campo magnético, gerar corrente elétrica. Aliás, é como é gerada quase a totalidade da corrente elétrica que a gente usa no mundo. Exceto a corrente elétrica vinda da fonte solar, por células fotovoltaicas, né, que pegam o sol e já recarregam uma bateria, que é um processo inteiramente distinto. Toda outra geração de energia do mundo é através do processo que eu vou te mostrar agora. Para que tu entenda que campo magnético, de uma certa forma, pode gerar corrente elétrica, eu primeiro tenho que te apresentar uma ideia nova. Fluxo magnético. O que é fluxo magnético? É tu pegar um ímã
famoso ímã em forma de ferradura, polo norte, polo sul, as linhas de campo emergem do norte em direção ao sul. Pega qualquer pedaço de condutor, não precisa ser redondo que nem bambolê, pode ser quadradinho. Então uma espira quadradinha não tem problema nenhum. O que é fluxo magnético então? É quanto de campo magnético atravessa uma certa região. É exatamente como o fluxo de água, só que o fluxo de água tu enxerga e é palpável, tu pode até morrer afogado nele. O fluxo magnético tu não enxerga, tu pode até sentir a presença dele, certo? Mas tu não enxerga ele. Nós estamos aqui embebidos num campo magnético. A Terra é um grande ímã, lembra? Então vou fazer uma espira, ó, fluxo magnético. Tem fluxo magnético aqui agora, nos meus braços. Se eu diminuir, ó, menos fluxo magnético. Se eu girar, pode aumentar ou diminuir. Depende para onde é que está apontando o campo magnético terrestre. Tudo bem para vocês? Então é isso, eu fiz a brincadeira do rio porque é muito palpável. Todo mundo já mergulhou no rio, já viu bambolê. Agora, se eu falasse inicialmente disso, ia ser um pouco difícil de digerir. Quem é o A? A área da espira. Quem é o B? Né? Quem é que está fazendo papel de rio aqui, que não é palpável? É o campo magnético, essa porcaria invisível. É isso que deixa a gente agoniado. É Tesla, fica tranquilo. Tesla. Metro quadrado, Tesla. Unidade de fluxo magnético. Tesla metro quadrado, também chamado de Weber. Tesla metro quadrado. Weber. É isso, Weber, né? Obrigado. Weber, muito bem. Ô pessoal, olha só. O mais difícil, eu acho, na hora de calcular um fluxo magnético é realmente a história do ângulo. O aluno geralmente vai seco e bota o ângulo do plano da espira com o campo magnético, e não é. É sempre a reta normal. Eu diria que isso que é mais perigoso. Resumindo, a gente só vai ficar mais familiarizado com essa ideia de fluxo magnético exercitando, fazendo conta, errando, corrigindo erro. Eu demorei muito tempo a me sentir menos desconfortável com o fluxo magnético. Só exercício pode me salvar. Mas eu queria te dizer que corrente elétrica gera? Sim, Oersted descobriu. O que eu estou preparando aqui é te mostrar como que a gente faz para gerar corrente elétrica através de um campo magnético. E lá vem a história. Imagina que eu pego uma espira, observe que a parte fininha está para dentro do quadro, a parte mais espessa está para fora do quadro, então ela está assim, beleza? Eu pego um amperímetro, ou melhor, um amperímetro super sensível, um galvanômetro, pego um ímã, boto próximo da espira e não acontece nada. E a galera ficou muito chateada, porque o pessoal estava esperançoso. Peraí, corrente elétrica gera? Então o campo magnético gera corrente elétrica, vai ser baba. Pode trazer o fio, o amperímetro e o ímã, vamos bombar. E aí o cara chegou ali, nada. Que porcaria, deixa eu desistir. Na hora que ele puxou o ímã para desistir, ao puxar o ímã, ele viu, mexeu no ímã, o galvanômetro mexeu. Parou o ímã, ele veio, não deu nada. Aí ele mexeu o ímã, o galvanômetro mexeu. Resumindo, se há movimento do ímã em relação a... Existe corrente, quando não existe movimento relativo, o que será que está acontecendo no interior da espira para que surja uma corrente elétrica? O que está variando? Muito bem! O fluxo magnético, quando eu estou longe da espira, é como se a correnteza do rio lá tivesse fraquinha, ou tivesse passando pela beirada do bambolê. À medida que eu aproximo o ímã, aumenta o fluxo magnético ali dentro. Beleza? Esta mudança de fluxo magnético acarreta o surgimento de uma corrente elétrica. Seja aproximando, seja afastando, eu vou ter corrente elétrica. Parou o ímã? Parou a corrente elétrica. Será que nas usinas tem um ímã então indo e voltando para dentro da espira para gerar corrente elétrica? Poderia ser, né? Mas é mais prático botar um eixo no cara e botar o cara para rodopiar. É muito mais prático do que fazer um mecanismo de vai e vem. Então, o que acontece na geração de energia do mundo? Ímãs poderosos estão enrolados em um monte de fio, bobinas gigantescas,
e aí alguma força, alguma fonte de energia externa é usada para girar esse ímã abruptamente, velozmente, em uma velocidade cadenciada, controlada. E assim a gente gera energia elétrica. Lá em Tubarão eles estão queimando o carvão mineral, gerando vapor d'água, passando numa turbina gigantesca, tipo de avião, só que muito maior. E essa turbina, o outro lado dela está ligado no ímã que fica girando. Em Itaipu, essa água cai por um tubo absurdo, 19 na verdade, né? Cada um deles um fluxo de água assustador, passa por uma turbina, que do outro lado está ligado um ímã que fica rodopiando que nem um maluco. Na usina eólica, o vento bate nas pás, o ventilador gigantesco gira aparentemente lentamente, mas no interior tem uma marcha de carro, tipo uma quinta marcha lá, para girar uma engrenagem bem rápida, conectada a um ímã, que vai rodopiar que nem um maluco e vai gerar corrente elétrica. Que legal, a energia elétrica do mundo é gerada devido a uma descoberta física. Ørsted começou dizendo que corrente elétrica, Faraday e Companhia Limitada foram no sentido oposto e descobriram que campo magnético pode gerar corrente elétrica. Mas para que isso ocorra, eu tenho que fazer o fluxo magnético variar. Quais são as 3 opções para variar um fluxo magnético? Ou eu mexo na área, ou no próprio ímã, certo? Ou ainda no ângulo. Mais clássico é a gente mexer no ângulo. Na prática, no dia a dia, a gente mexe no ângulo. Beleza? Eu nem queria falar, mas eu não resisto. Claro que na próxima aula eu vou fingir que eu não falei nada disso. Eu vou repetir essa conversa, certo? Antes de fazer os exercícios. Lei de Faraday. Na próxima aula eu vou falar com mais calma. Olha que legal, mesmo que eu corte o fio, se eu botar um voltímetro ali, mesmo que não exista corrente elétrica, eu consigo medir uma DDP. Mexe o ímã, tem DDP. Para o ímã, não tem. Beleza? Qual vai ser o valor da DDP? A lei de Faraday diz que a força eletromotriz induzida é a variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Essa é a lei que a gente vai usar na próxima aula para explicar o funcionamento de transformadores, para explicar um monte de coisa divertida para vocês. A lei de Faraday vem embutida nela a lei de Lenz. Olha aqui a lei de Lenz, não é piada não. Aquele menos é a lei de Lenz que eu explicarei também nos finalmente. Bizarro, né? Lei de Lenz, comparada ao princípio de Le Chatelier da química. Quem lembra desse princípio, né, para o equilíbrio das reações químicas, vai tirar de letra a lei de Lenz. Lei de Lenz. Chega, cara, é muita informação. É muita informação. Anota a tua tarefinha aí, é só ler a Física C. Dá uma lida e anota as tuas dúvidas. Aí se tu quiser fazer, ó, página 3, pronto. Só. Página 3 e nada mais. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Quem quiser aproveitar os 2 minutinhos para tirar alguma dúvida, estou à disposição. Quem quiser aproveitar para começar os exercícios.